Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra descuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair para o campo buscar o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Boa noite a todos de novo. Esses dias são uns momentos muito especiais, não só para quem é da religião católica, mas para todos que têm um caminho espiritual. A gente está na Semana Santa e agora a gente está entrando nos 4 dias mais importantes e mais intensos, mais significativos dessa celebração de Páscoa. Hoje é o dia, quinta-feira, é o dia no qual Cristo, mesmo sabendo que ia passar por todo esse processo de tortura e crucificação, ia deixar o mundo em breve, ele quis reunir os discípulos para a última ceia, para as últimas instruções, para as últimas bênçãos. Então, ele se reuniu nesse dia com todos os discípulos dele, com os apóstolos, e não só se reuniu, mas ele serviu a todos. Ele lavou os pés de todos, ele deu instruções, ele orou, ele abençoou, explicou o que iria acontecer no futuro, como as coisas iam se desenrolar a partir desse momento. E depois desse momento de união com eles, de ceia, inclusive com Judas, aquele que o traiu, aliás, eles comeram juntos, Jesus alimentou Judas. Jesus se retirou com alguns apóstolos para o Getsemane para orar, para entrar em reclusão um pouquinho antes desse momento mais crucial da história dele. Então, depois da Santa Ceia, da última ceia, eles foram para o Getsemane e lá eles passaram algum tempo em oração, pelo menos Jesus. Ele voltou 2 vezes e encontrou os companheiros dele dormindo. E até que chegou a hora dele ser entregue. Então, eles se dirigiram para a saída do Getsemane e eles encontraram Judas, onde Judas vinha já com soldados e prenderam Jesus. E não só prenderam Jesus, mas como Jesus tinha já previsto e avisado, todos os apóstolos fugiram e deixaram ele sozinho nessa hora. Então, ele foi preso e a partir desse momento começa toda a parte de sofrimento físico dele. Mas a gente vai parar por aqui, né, nesse momento histórico, onde Jesus foi preso. Então, eu coloquei isso só para todos se situarem. Por que a gente está falando de hoje? O que significa o dia de hoje nessa história de Páscoa? Eu queria pedir para o John Thomas dividir um pouquinho com a gente. Boa noite, John Baba. Boa noite, Baba. Boa noite a todos. Eu me inclino a Deus,
Inclino o meu Gurudev, Baba Hariharananda Ji. Inclino o meu Guruji, Paramahansa Pegadananda Ji. Todos os mestres de nossa linhagem, sábios e santos de todas as épocas. Eu me inclino especialmente nesses dias para o Mestre Jesus. E eu inclino para todos vocês, amantes de Deus que querem progredir no caminho. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Bem-vindos à nossa jornada desses 4 dias, chegando à Páscoa. Analisando cada momento e como percebemos que a yoga não é uma religião, mas é união de todos. Amamos Jesus como amamos Krishna, amamos Buda, e percebemos que Jesus é a forma de Guru. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Vamos separar os conceitos de culturas e épocas e quem é quem ou essas coisas. Jesus é Guru, mestre realizado, levando as pessoas para o futuro espiritual. Como Swamiji falou, esse dia é tão especial. Mestre Jesus, sabendo que a hora está chegando, ele reúne com todos os gurus no dia de Passover judeu, reúne para o que a gente chama da última ceia, ou a Santa Ceia. E ele explica para esses discípulos tudo o que vai acontecer. E os discípulos ficam muito mexidos, tristes. E o mestre de verdade, o Satguru, ama os discípulos mais do que se preocupa com ele mesmo. Ele está preocupado. Ele não quer que eles fiquem aflitos. Ele quer dar um certo conforto, firmeza, coragem, como vencer o medo, como seguir em frente. Jesus mais na frente fala, não foi eu que escolhi cada um de vocês? Mesmo quando menciona que um deles ia trair. E eles tudo chocado, mas ele fala, não foi eu que escolhi cada um? Tipo, é o destino. É a história como tem que ser. Ele é o mestre, ele é o Satguru. E essa história dele já era predestinado e muito importante. Jesus, nesse momento, ele faz como se fosse a primeira comunhão. E os discípulos começam a perceber que essa comida, esse pão e vinho, não é só o pão e vinho. E Jesus mesmo explica, que eu vou ler aqui, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que darei para a vida do mundo. O símbolo desse pão é muito importante. Ele está nutrindo o quê? Nós comemos pão e a gente sabe que o pão ou a comida vira parte de nosso corpo. Qual que é a comida?
Também comida vira nossos pensamentos. Mas ele está nutrindo algo muito, muito mais profundo. Quando estudamos as escrituras da Índia, a gente vê que as coberturas que cobrem a alma, que é a essência divina, como Adi Shankara diz, Deus, o Guru e a alma é a mesma coisa. A forma externa se chama Annamaya Kosha. Que é isso? A carne. Nossa percepção inicial é muito superficial. A gente vê as coisas, as pessoas, como essa forma. Annamaya Kosha significa a capa, a cobertura, que é feito de comida. Mas Jesus não está preocupado em nutrir isso. Por quê? Porque ele sabe que o corpo é perecível, não é duradouro. Ele vai mais profundo. A segunda capa é Pranamaya Kosha. Essa é a energia vital que anima o corpo. Mas além disso, ele vai. Manomaya Kosha é a cobertura da mente, que começa a perceber as coisas. E onde começam os problemas também, mas é a mente necessário para que esse corpo age com energia de prana. Mais profundo ainda, Vijnana Maya Kosha é o conhecimento, que depois leva à sabedoria, conhecendo as coisas. E começa a analisar a vida, porque é o propósito da vida. E você pode ver que em cada camada, penetrando essas camadas, estamos chegando mais e mais e mais perto da alma. Mas tem a última cobertura, que se chama Anandamaya Kosha. É a coxa, é a capa, é a cobertura de bem-aventurança. É uma frase que você escuta muito Jesus falar. De bem-aventurança. É algo que a gente começa a perceber quando meditamos. Aquelas vezes que você meditaram bem profundo, existe uma certa alegria, um bem-estar. Puxa, você sente tão bem, tranquilo sim, calmo sim, mas feliz. Por quê? Porque estamos passando várias capas, várias coberturas, chegando quase na própria alma, que é a nossa essência. O Jesus está dizendo que come esse pão e isso te dá a vida eterna. Ele está dizendo para os discípulos, não ter medo. Vai me seguindo, segue minha orientação, meus ensinamentos, que eu vou te levar à sua essência, que a sua natureza é essencial. E Jesus falando isso, ele começa a animar o grupo um pouquinho. Antes eles sentiram tanto medo. E já falamos muito sobre medo esses últimos dias e semanas, com nossa situação, que o medo tem que ser vencido. Se você percebe no próprio Bhagavad Gita, vou ler essa frase, no Bhagavad Gita diz que uma pessoa que deseja progresso espiritual tem que ter cuidado com 6 coisas. Temos que ter cuidado de não dormir excessivamente. Também tem que ter cuidado de sonolência, não perceber as coisas, fica meio bobo, não concentrando. Evita isso. O próximo que temos que evitar é medo. Medo atrapalha o caminho espiritual. Atrapalha. Que medo de quê?
A outra coisa que temos que ter cuidado é a raiva. Não sentir raiva, não fica com raivoso. Se tudo à sua volta é divino, para que isso? Temos que evitar preguiça. Temos que fazer nossa parte aqui. Nossa parte é importante. Ninguém está aqui à toa. Preguiça não. E procrastinação. Quando estamos nutridos com esse pão que vem de Jesus, a gente vence todas essas coisas. Vence o medo, vence a raiva, vence a preguiça, vence a procrastinação. Queremos fazer algo. Essa é a energia que o próprio Jesus, como guru, está dando para cada um de nós. Pensando um pouquinho mais do que Swamiji falou essa noite, quando ele falou que um de vocês, um discípulo, vai me trair. Esse conceito de traição é muito importante aqui. Você percebe isso em Judas, que foi o traidor mais terrível, mas com um papel para atuar. E o outro é de Pedro. Quando ele falou para Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro está chocado. Covardia. Porque lealdade no caminho espiritual, ser leal ao guru, leal ao Sadguru, que significa essa energia que guia, que oriente. O Sadguru leva a gente para frente, a gente tem que ser leal. Tem uma palavra em sânscrito chamada Shraddha. Shraddha é estamos orientados para ter fé e confiança explícito em Deus, o Guru e os ensinamentos, para não ter medo, para ir para frente. Então, você vê esses 2 exemplos de falta de lealdade com Judas, que traiu para algum benefício, e Pedro, que, por covardia, Jesus está apontando que não é com isso, não. A cena no jardim de Getsemane, que Swamiji menciona, é muito importante. É muito importante. Porque Jesus fala, quem quer me seguir? E vários deles sim, vão até o jardim. Mas 3 vezes Jesus fala para eles, então fica aqui orando e eu vou orar. Tem de tantas coisas importantes para falar, tem 2 elementos muito, muito essenciais. Um é da qualidade desses discípulos, que cada vez eles, com sono, dormiram. Jesus voltou, deu uma bronca. Eu falei para você ficar acordado. Ficar acordados. Senta e ore. E ele vai de novo. Finalmente, 3 vezes, ele volta, ele fala, tipo, chega, acorda. Agora, esse acordar não é só de dormir, acordar, mas acordar para o propósito da vida. O que estamos fazendo aqui? O que você acha que é essa vida? Nós também temos que acordar para perceber o propósito. Isso é acordar. Isso é realmente acordar. O outro elemento que está acontecendo é que Jesus, quando ele vai rezando, tem aquele momento muito importante que Jesus fala, oh meu Pai, afaste-se esse cálice. O momento ele fala, oh, puxa vida, vai ser tão terrível, por favor, tira isso de mim. Mas no final, Jesus, dando exemplo de mestre, ele obedece. Ele entrega. Ele fala, que seja feita a sua vontade.
esse é um dos maiores exemplos que nós temos que seguir em nosso caminho espiritual. Nós temos desejos, queremos isso, queremos outra coisa, mas no fundo, é o Deus que determina. Aqueles que praticam Kriya Yoga percebem que Kriya, que tudo que é feito por Ele. Se tudo é feito por Ele, então Ele merece os resultados de todas as ações. Em troca, Deus dá para cada um de nós o que nós precisamos. Nosso sofrimento muitas vezes vem porque não temos os resultados que a gente quer. Mas no fundo, nós temos que falar, não, que seja feita a sua vontade. Já que é você que está fazendo tudo mesmo, através de mim, deixe que eu entenda isso e aceite isso. Eu vou fazer a minha parte. Mas eu entrego tudo para o Senhor. Tem tanta coisa nesse dia que acontece, e eu mencionei algumas. Eu vou passar agora a palavra para o Swamiji, para ele também completar mais algumas coisas, e no final vamos fazer a nossa meditação. Swamiji? Obrigado, John Baba. Eu estava pensando um pouquinho agora sobre esse momento e sobre essa fase e como a gente deveria encarar. Será que a gente deveria ficar triste porque Jesus está sofrendo? Será que a gente deveria ficar triste porque ele foi traído? Ou será que existe algum outro ensinamento ou existe alguma coisa além disso? Será que ele não está ensinando algo para todos nós? Será que ele não está querendo mostrar algo para a gente? E um pouquinho de reflexão eu tentei pensar. O que será que Jesus está querendo me ensinar? O que será que eu tenho que mudar na minha vida? Ou a gente tem que mudar nas nossas próprias vidas? Para que a gente compreenda esse momento e para que esse momento seja realmente válido e precioso nas nossas vidas. O Gurudev Hariharananda, ele falava duas coisas. Primeiro, se você quer conhecer a natureza verdadeira de uma pessoa, você pode conhecê-la em dois momentos. Ou você dá poder para ela, ou você dá problema para ela. E nessas 2 horas é que a pessoa vai se mostrar realmente quem ela é. Uma pessoa que ganha um pouco mais de poder, é difícil lidar com isso, ela fica egoísta e começa a virar tirana e perde o chão. E uma pessoa, quando ela tem algum problema na vida, é também muito fácil ela perder o equilíbrio, perder a compostura e a gente vai entender realmente qual é o estado daquela pessoa. Então, se a gente for olhar agora, Jesus teve um ministério de mais ou menos 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Só que nesses momentos, isso é uma visão até pessoal, em poucas horas, ele mostrou na pele, por ele mesmo, através do exemplo, tudo que ele pregou anteriormente. Tudo que ele falou, tudo que ele fez, ele falou agora. É assim que se faz. Essas últimas horas, começando hoje, foram momentos mais silenciosos, de não tantos ensinamentos verbais, mas através do exemplo. E é uma outra coisa que o Gurudev falava: example is better than precept. O seu exemplo é muito melhor do que somente preceitos. Não adianta você falar e não fazer. Então, esse momento foi tão maravilhoso porque Jesus agora mostrou: é assim que vocês têm que fazer. O que eu preguei, se vocês absorveram, é assim que vocês devem agir. E isso foi o extremo, foi o momento mais crucial, não da vida dele só, mas de qualquer um de nós. Eu acredito que nenhum de nós, em nenhum momento das nossas vidas, vai ter um problema tão sério e tão intenso como ele passou nessas últimas horas. E que isso sirva para nossas vidas, para exemplo para nossa transformação. Então eu entendi alguns ensinamentos que Jesus queria nos passar, ou queria me passar para a minha própria transformação. E eu queria dividir com vocês
esses poucos ensinamentos baseados nessas horas que Jesus passou. Porque Jesus falou uma coisa muito importante há um tempo atrás. Ele deu uma bronca nos discípulos. Que adianta vocês ficarem falando, mestre, 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 mas não fazem o que eu peço para vocês fazerem, mas não fazem o que eu digo. Não é esse o caminho. O caminho é a nossa transformação. Eu vou colocar para vocês o que Jesus estava querendo, o que eu entendi. Qual era a mensagem? A gente tem que aprender como lidar com os problemas que a vida nos apresenta. A gente tem que aprender a ter uma atitude divina e espiritual nas nossas vidas ao lidar com as dificuldades e desafios, porque eles sempre vão aparecer. Mas aqui ele está me ensinando através da própria vida dele, do próprio modelo dele, da atitude dele, como a gente deveria viver. Então, no primeiro momento, antes de ele ir para a Santa Ceia, o que aconteceu? Ele poderia ter fugido, ele sabia o que ia acontecer. Mas o que ele falou? Isso é a minha parte. Eu tenho meus discípulos, eu tenho que ensinar, eu tenho que dar amor e eu tenho que seguir. Esse é o meu caminho. Essa é a minha história e eu vou seguir. Então, até mesmo antes de começar a ceia, qual foi o primeiro ensinamento que eu entendi? Aceite os desafios que lhe forem oferecidos pela vida. Eles vão continuar vindo, mas a atitude com que a gente recebe esses problemas, esses desafios ou dificuldades, vão fazer toda a diferença quando a gente for solucioná-los, quando a gente for lidar com eles. A gente pode se debater e não aceitar, ou a gente pode falar, tá bom, isso veio, eu aceito e vou resolver. O Guruji fala, se você tem um problema e você não consegue tirar ele da sua vida, aceite-o e lide da melhor maneira possível, porque isso já é a solução do problema. Aceite. Problemas podem ser vários. Pode ser uma doença, pode ser uma depressão, pode ser um problema financeiro, pode ser qualquer outro problema. Se isso está na sua vida e você não consegue tirar ele da sua vida agora, aceite. E como você vai lidar é o próximo passo. Mas a aceitação é o passo mais importante. E é isso que Jesus estava mostrando quando ele falou, vai e prepara a ceia, porque agora é o nosso momento de celebrar a Páscoa. Então, esse foi o primeiro ponto que eu entendi. Segundo ponto. Jesus, quando foi para a Santa Ceia, imagina você no lugar dele, sabendo que em poucas horas ia ser entregue, ia ser torturado e ia perder a vida, crucificado. Mas ele quis reunir os discípulos para quê? Para falar, meu Deus, eu estou com um problema, vocês não sabem o que vai acontecer. O que a gente faz? Eu estou perdido, me ajudem. Não. Qual era o único intuito dele? Amor. Eu preciso ensinar, eu preciso consolar, eu preciso elevar, eu preciso purificar, eu preciso servir. Então, a atitude dele, quando primeiro ele aceitou o problema, porque aquele problema era dele, fazia parte da vida dele. E qual é o segundo? Ao invés de ele focar nos problemas dele, ao invés de ele focar no lado negativo, qual foi a atitude? Servir. Não só servir alimento, Jesus lavou os pés de todos. Jesus ceiou junto com o traidor dele. Jesus orou por todos eles. Jesus deu instruções e uma enxurrada de amor no momento mais crítico da vida dele. Então, o que isso traz para nossas vidas? Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter problemas e desafios constantes. É uma ilusão quem pensa que entrou no caminho espiritual e não vai mais ter problema. Mas o que Jesus está falando aqui, quando você tiver um problema, você tem duas opções. Ou você vai olhar só para si, para o seu problema e aumentar o seu ego e o seu sofrimento, ou você vai levantar a sua cabeça e perceber que tem um monte de gente ao seu redor que precisa da sua ajuda, que precisa do seu sorriso,
que precisa do seu consolo, que precisa do seu amor. Então, o servir quando você tiver problema, primeiro, vai quebrar essa o seu casulo do ego que faz o seu problema ficar mais intenso. Então, 50% do seu problema vai embora. E o que vai acontecer? Você vai expandir o seu coração porque você teve a capacidade de servir os outros. Ou seja, quando a gente tiver um problema, que a gente não sai anunciando para o mundo esse problema e focando tudo em mim, como se o mundo não tivesse mais nenhum problema e o meu problema fosse o maior de todos. Tira a atenção dele e olha para os lados, e isso vai diminuir a intensidade do seu problema e vai te ajudar a solucionar ele muito mais rápido. Eu lembro de um amigo meu, isso é mais ou menos uns 20 anos atrás. Ele era filho único e tinha o pai e a mãe só. E o pai dele era o herói dele, era o exemplo dele, era a inspiração dele. Ele tinha um amor indescritível pelo pai. E o que aconteceu? De repente, o pai dele morreu. E aí, eu fui no velório do pai dele. E aí tinha um monte de gente triste. E eu imagino o estado dele por ter perdido o herói dele. E esse meu amigo teve uma atitude que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. O que ele estava fazendo? Ele estava consolando as pessoas que estavam no velório do pai dele. Ele esqueceu um pouco da situação de sofrimento dele e começou a falar para as pessoas, não fica assim, isso faz parte da vida. Ele está num lugar melhor. Ou seja, ele precisava estar ouvindo aquilo, mas é uma atitude de levantar a cabeça e tem gente precisando de mim agora. E isso faz com que os nossos problemas diminuam também. Isso aqui é só alguns pontos que eu entendi nesse dia. Eu queria dividir com vocês, porque isso é algo que eu estou me propondo a colocar na minha vida, no meu dia a dia, para que no ano que vem, na Páscoa, talvez a gente tenha percepções diferentes. O próximo ponto é a parte de Judas. Jesus sabia que ele ia ser traído. Jesus sabia que alguém de lá de dentro ia entregar ele para os soldados. Mas o que Jesus fez? Ele alimentou Judas, ele lavou os pés de Judas e deu todo o amor para Judas. Ele podia simplesmente juntar todo mundo e falar: é esse aqui que vai me trair. Vamos malhar o Judas, como as pessoas fazem hoje. Mas ele não falou uma palavra direta sobre isso. Ele mencionou que alguém ia trair porque fazia parte do caminho. O que eu entendi isso, o que isso talvez signifique para nossas vidas? A gente sempre vai sentir, não tem jeito. Tem pessoas que vão ser melhores com a gente e tem pessoas que não vão fazer tão bem para a gente. Mas qual é o intuito aqui? Não julgar os seus malfeitores, entre aspas. Se alguém te fez mal, tudo bem. Mas por que você vai alimentar esse mal? Por que você vai alimentar essa negatividade? Então, o que eu entendi isso? Não queira ser você o justiceiro daquela pessoa. Qual é a visão que a gente poderia ter, por exemplo, nesse momento? Cada um tem um karma. Cada um tem uma situação que precisa passar. Cada um tem as suas sementes, a sua bagagem anterior que precisam frutificar. E para essa semente, para esses karmas acontecerem, tanto os bons quanto os ruins, a gente precisa de instrumentos. Então, aquelas pessoas que porventura fizeram mal ou trouxeram algo desagradável, algum problema na sua vida, uma maneira positiva de você enxergar isso é: essa pessoa é um instrumento para trazer esse karma, para que eu consiga tirar isso da minha vida, para que eu consiga crescer e mudar. Pense em Jesus. Ele estava sendo traído não só por coisas, de repente, pequenas que a gente passa na vida, mas pela própria vida dele. Então, essa é uma atitude. O nosso coração tem que estar puro, sem mágoa, sem ressentimento. E a gente tem que confiar na lei divina. Se aquela pessoa fez mal, não sou eu que vou retribuir, julgar ou fazer mal para ela.
Mas o próprio divino, a própria criação, a própria lei do karma vai cuidar dessa atitude negativa. Não sou eu. Eu tenho que cuidar da minha vida e eu tenho que cuidar para que meu coração continue puro e sem negatividade. Ore para essa pessoa, mas não julgue, não critique e não fique falando mal dela. Deixa Deus cuidar dessa parte. Jesus fala isso sobre Judas. Quando Judas saiu, ou algum momento ele fala assim: ele fez isso porque ele tinha que fazer isso, estava escrito na história. Mas ai daquele que teve esse papel de trair, porque ele vai sofrer, mas não pelas minhas mãos, mas pela lei divina. Então esse foi um outro ensinamento, que a gente não polua o nosso coração com ódio, com ressentimento, com negatividade, pensando mal dos outros, porque a gente está poluindo o mundo, a gente está poluindo a nós mesmos, e a gente está assumindo um karma negativo. Mas que a gente possa orar e confiar que Deus sabe o que faz. Ele tem a justiça, e a justiça divina nunca falha, mas a nossa justiça é falha. Então essa foi uma outra observação e que eu entendi que a gente poderia aprender com esse momento. Há 2 dias atrás, um pouco mais tempo atrás, passou uma vizinha aqui e eu perguntei se ela estava bem. E ela falou, eu estou bem, minha família está bem, mas tem tanta gente sofrendo. E ela estava com raiva do nosso líder político do país. E ela falou assim, ele não enxerga isso, ele não está vendo o que está acontecendo. E aí, uma coisa que ela falou até me chocou um pouco. Eu tenho muito desejo de que ele sofra. Eu tenho desejo de que ele passe sofrimento e sinta na pele o que está acontecendo. E aí eu pensei, qual o nosso direito de querer que os outros sofram? Ou orar para que os outros sofram pela negatividade dos outros? A gente tem um juiz divino, deixa ele cuidar. Que a gente cuide da nossa parte. Esse foi um outro aspecto. Um pouquinho mais para frente. Depois que Jesus passou um tempo com os discípulos na ceia, isso foi mais ou menos 5 horas que ele teve nesse dia, desde o começo da ceia, ele passou mais ou menos 2 horas com os discípulos, consolando, orando, ensinando e servindo. Mas a maior parte do tempo foi essa parte de retirada dele, quando ele foi para o Getsemane para orar e para meditar em solidão. E o que significa isso nas nossas vidas? A resposta para os nossos problemas está dentro de nós. A gente precisa meditar. E o que acontece nas nossas vidas? Quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dificuldade, um desafio, o que as pessoas falam, que eu ouço muito? Ah, eu não estava com cabeça para meditar. A minha mente estava muito agitada. Eu só estava pensando naquilo. Essa é a hora mais importante que a gente tem que colocar a nossa meditação para funcionar. Porque ela vai levar a nossa atenção para dentro e tirar a gente dessa turbulência que a gente está passando para que a gente consiga enxergar com clareza o que eu devo fazer, como eu devo proceder e como eu devo agir. Então, o que Jesus estava falando aqui, através do exemplo dele, faça as suas coisas, mas a parte mais importante, principalmente nos seus momentos de desafio, é medita e tenha contato com o divino lá dentro, porque ele vai te guiar e ele vai te mostrar como você tem que resolver as suas coisas. Então, esse é o aspecto mais importante e que ele dedicou mais tempo nessas últimas horas antes dele ser entregue. O seu momento com Deus, de oração e de meditação. Eu falei agora da oração. E a meditação foi uma coisa que o John Baba falou. Na verdade, é só um reforço. Oração e meditação são os principais meios para a gente resolver nossos problemas, para a gente ter clareza ao viver, ao decidir e ao solucionar os problemas. Como a gente deve orar? Os mestres falam que tem orações fixas e formadas como um Pai Nosso e tem orações que vêm do seu coração como um desabafo ou como uma conversa. As duas maneiras são eficientes.
Divida o que está no seu coração com Deus. Não tem problema se você tem desejo, vontade, ou se você quer algo. Se você quer que alguém seja curado, ou que aquela pessoa não morra, ou que aquela pessoa fique melhor, ou que aquela pessoa tenha uma atitude melhor na vida, ou que você tenha mais dinheiro, ou que você case, não importa. Nós, como crianças e filhos de Deus, a gente pode pedir o que a gente quiser para Deus. Mas qual o problema nisso? Quando a gente pede com a expectativa de atendimento, a gente se frustra, porque nem sempre o que a gente está pedindo é o melhor para a gente. Deus vai dar o que for melhor para a gente. A gente pode pedir, mas a gente tem que entender que a gente vai receber aquilo que for importante e transformador para nossas próprias vidas. Então, Jesus deu um exemplo na própria vida disso. Ele falou assim: Deus, se você puder, tira esse cálice de mim, afasta isso. Mas que não seja a minha vontade, mas a sua. Olha aquele exemplo maravilhoso de como a gente deveria orar. Não tem problema, ora. Peça o que está no seu coração, divida com Deus e com os mestres. Mas como deve ser sempre o final da nossa oração? Deus, isso é o que eu imagino que seja bom para mim ou para aquela pessoa. Mas, por favor, que eu aprenda a alinhar a minha vontade com a sua vontade, porque aí eu sei que vai ser a perfeição da oração e da vida. Me deixa alinhar a minha vontade com a sua e me deixa principalmente entender o porquê isso está acontecendo, o porquê essa sua vontade. Uma vez eu estava no Balashra, que é o nosso orfanato na Índia, e um dos monges que tomava conta, que era o Swami Shuddhananda, ele falou para mim uma coisa que eu também sempre lembro. Ele falou assim: não tem problema, essas crianças têm sempre demanda, elas sempre querem muita coisa. Você tem que ter uma atitude. Pergunte para elas o que elas querem, mas dê para elas somente o que elas precisam. Essa é a atitude de Deus quando a gente ora. Meus filhos podem me pedir o que eles quiserem, eles podem dividir comigo o coração deles. Mas aquilo que não for positivo ou que não for o momento de acontecer, eu não vou dar, porque isso aí não vai trazer nenhuma transformação ou crescimento para eles. Ó Deus, é isso que eu entendo, é isso que eu sinto agora. Não tem problema nenhum. Mas, por favor, me deixa a minha vontade estar alinhada sempre com a sua, porque eu sei que eu não vou sofrer. Uma outra coisa que eu ouvi de uma pessoa um outro dia, que ao invés de a gente orar para Deus e perguntar: ó Deus, por que isso, por que isso, por que isso? Que a gente possa orar para Deus e falar assim: Deus, não por quê, mas para quê? Quando a gente fala por quê, a gente está reclamando e não aceitando. Por que isso para mim? O que eu fiz? Mas quando a gente fala para quê, a gente está perguntando para Deus: me deixa entender a razão disso acontecer. Como orar? Ó Deus, que seja a sua vontade. Isso é entrega divina. E uma outra coisa, e a última. Jesus, enquanto estava orando, enquanto estava na ceia e depois das orações, ele teve alguns momentos que seriam os momentos de extrema decepção e frustração para qualquer ser humano. Na ceia, ele foi traído. Durante o momento de oração que ele pediu para os discípulos ficarem acordados, eles dormiram. E no momento que ele foi entregue aos soldados, ele foi completamente abandonado por todos os discípulos e foi negado pelo discípulo principal dele. Imagina essa situação e coloca essa situação para a vida de vocês. Esses momentos de Jesus foram os mais intensos possíveis e imagináveis. Mas nas nossas vidas, quantas vezes a gente não se frustra com as pessoas? Quantas vezes a gente não se chateia ou cria ressentimento ou inimizade porque aquelas pessoas não atenderam às nossas expectativas? Então, esse último ensinamento desse primeiro dia que eu entendi é: não coloque expectativa nas outras pessoas. E aí vocês vão falar: mas e aí? Eu não vou mais confiar em ninguém.
eu não vou mais precisar de ninguém. Não, não é isso. Mas quando você coloca a expectativa da solução dos seus problemas em outra pessoa, saiba, mais cedo ou mais tarde, isso vai te trazer uma frustração. O Guruji acabou de ser lançado um vídeo no canal do YouTube nosso, e esse vídeo é chamado, o Guruji chama a conduta humana vai ser sempre não confiável, até que a mente dessas pessoas se torne completamente pura. Então, a gente tem que pensar, a minha mente já está pura, a minha mente já está equilibrada e confiável, ou ela ainda fica oscilando? Hoje eu estou mal-humorado, amanhã eu estou bem-humorado. Hoje eu estou disposto, amanhã eu estou indisposto. Hoje eu estou sorrindo, amanhã eu estou chorando. Se a minha própria mente ainda é instável, como eu vou colocar toda a minha confiança, minha expectativa na mente de outras pessoas? A gente tem que confiar, a gente tem que delegar, a gente tem que conviver e ter relacionamentos saudáveis. E isso é uma forma de ter um relacionamento saudável. A expectativa nossa, o nosso suporte principal tem que ser quem? Deus, o divino, os mestres. E as pessoas, a gente tem que aprender a se relacionar não com tantas expectativas. O marido chega do trabalho e fala, eu preciso um pouco de consolo. Eu preciso de palavras de paz da minha esposa. E quando ele chega em casa, a esposa estava mal-humorada porque ele teve um dia terrível. E agora? A esposa é terrível porque não atendeu o que ele queria? Não. Cada um tem o seu momento, cada um tem os seus desafios, cada um tem seus altos e baixos. E a gente tem que aprender a respeitar. Cada ser humano é único e ainda tem uma mente não completamente equilibrada e harmoniosa. Mas Deus é aquele que pode realizar todas as nossas expectativas, todos os nossos apoios. Então a gente tem que aprender a tirar um pouco a nossa expectativa nos seres humanos e no mundo e a depositar cada vez mais a nossa expectativa, o nosso apoio e a nossa solução em Deus, porque Ele nunca vai abandonar a gente. Ele nunca vai falhar. Quanto mais a gente confiar e quanto mais a gente aprender a entregar, mais a gente vai sentir isso. E isso é um treino diário, uma conversa diária, uma atitude diária, nos problemas, nas coisas boas, em todos os momentos. Começar a focar um pouco mais a nossa expectativa, a nossa esperança nas mãos do divino e menos nas pessoas. E isso vai trazer uns relacionamentos muito mais saudáveis com os outros, sem tantas frustrações, sem tantos choques, sem tantas surpresas desagradáveis. A gente tem que começar. Primeiro, eu tenho que me tornar uma pessoa confiável, para depois, aos poucos, entender que eu posso também transferir isso. Lembra, nesses momentos, nesses dias de Páscoa, nesses dias de celebração, ou quando a gente está entendendo Jesus, Jesus disse, aqueles que ouvem minhas palavras farão coisas ainda maiores do que as próprias coisas que eu realizei. Ele falou isso durante a Santa Ceia. E isso que os mestres falam. A gente não tem que se colocar numa posição, ele é um mestre e eu sou um pecador miserável. Não. Ele é um mestre e ele está me ensinando como chegar lá, como transformar minha vida e me transformar num ser divino, como arregaçar minhas mangas e colocar os ensinamentos dele em prática para que eu também torne minha vida pura e divina. John Baba, que está escutando isso, conviveu muito tempo com o Gurudev e vai lembrar. O Gurudev sempre falava, eu quero que cada um de vocês se torne o Hari Harananda. Até quando vocês vão ficar parados no primário? Vocês têm que se graduar. E se graduar é ter experiência divina, ter uma vida pura. E é isso que a gente tem que fazer. Isso que a gente tem que olhar para Jesus e entender o que ele está querendo dizer para a gente. Então, se nesse dia, nesse primeiro dia, a gente pegar esses ensinamentos e colocar como meta nas nossas vidas quando a gente tiver desafio,
pode ter certeza, nós somos discípulos de Jesus e a gente está agradando Ele. E a gente está transformando as nossas vidas e fazendo um mundo melhor. Então, a minha reflexão e o que eu gostaria de dividir com vocês nesse primeiro dia é isso. Vamos pensar de que maneira a gente encara os momentos desafiadores e difíceis e como a gente poderia fazer melhor. E isso vai fazer uma grande diferença.